Por volta de 444, 445, mais ou menos, antes de Cristo, havia um homem, um judeu que servia de copeiro do rei da Pérsia. Esse homem, apesar de cativo, possuía um coração que ardia pelo seu povo e pela sua terra. Seu nome era Neemias. Certa vez, enquanto estava em sua famosa rotina, correria do dia a dia, soubera de uma notícia que o chocou. Ele soube que os muros de Jerusalém estavam destruídos após o exílio. Resumindo consideravelmente essa história, Neemias teve um ato de fé e coragem. Neemias buscou a Deus, pediu autorização para o rei da época, planejou e executou a reconstrução dos muros da sua cidade. Detalhe: essa reconstrução levou menos de 2 meses. Quero destacar um trecho marcante nessa narrativa. Quando confrontado por Sanbalate, Neemias respondeu com firmeza. Podemos acompanhar em seu livro Neemias no capítulo 6, versículo 3. Não posso descer, pois estou executando uma obra importante. Essa atitude chama nossa atenção até os dias de hoje, nos desafiando a reconhecer a importância das obras que Deus nos chama a realizar, independente de recompensas terrenas. Aqui já temos uma curiosidade valiosa. Tendemos a acreditar que apenas as obras que servem diretamente ao reino ou ao nosso ministério são direcionadas por Deus. Mas a história de Neemias já nos traz essa contradição, pois ele estava em função do povo. O foco, o trabalho árduo e atencioso dele não estava diretamente ligado para Deus, mas para o seu povo. Porém, ele não deixou de estar ou até mesmo agir debaixo da vontade de Deus. No coração dessa reflexão está a compreensão de que o reino de Deus é anunciado por pessoas que trabalham e se dedicam à sua obra. Devemos orar para que mais trabalhadores se juntem ao dia a dia divino, assim como Neemias e muitos outros fizeram. Tem algo que é compartilhado por alguns pastores que é assim: não existe pessoa errada, existe pessoa certa no lugar errado. Ou seja, Deus tem um chamado específico para você, para os seus talentos, algo único que contribui para o avanço do seu reino. Agora eu quero te provocar. Você está pronto para descobrir qual é o seu papel nessa obra divina? E aqui eu não falo de preparo técnico, inclusive tem dois textos que eu gosto muito que se encaixam perfeitamente aqui. O primeiro são as palavras de Jesus registradas por Mateus em seu livro, capítulo 22, versículo 14. Pois muitos são convidados, mas poucos são escolhidos. E o segundo são as palavras de Paulo para a igreja de Coríntios, registrada em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo achava que era loucura, e para envergonhar os poderosos, ele escolheu o que o mundo acha fraco. Ou seja, a pergunta que provoca você a refletir não é sobre o seu preparo técnico, até porque o Espírito Santo será o melhor instrutor e te guiará diariamente, mas eu me refiro ao preparo do teu coração. Você quer? Você está disposto? Você está se expondo às oportunidades e à vontade de Deus para a sua vida? Nos próximos dias, quero que você busque em Jesus a resposta para essa reflexão. Sobre o propósito do trabalho, quero deixar uma pergunta ressoando em seu coração. Qual é a obra importante que Deus está chamando você para realizar? E o último versículo que se conecta muito bem com o nosso devocional de hoje foi escrito pelo sábio Salomão. Esse versículo tem que trabalhar, te incomodar daqui em diante. Em Provérbios, capítulo 20, versículo 4, diz assim: o lavrador perigoso que não ara suas terras no tempo certo, não terá nada para colher. Que possamos arar os campos que Deus nos confiou no tempo certo, honrando-o em todo o nosso trabalho. E eu não posso deixar de falar. Uma lição valiosa que a história de Neemias nos traz é sobre o foco dele na obra. Isso você precisa aprender o quanto antes. Muitas vezes não se trata apenas de você descobrir o que precisa fazer, se trata de permanecer fazendo. Estamos vivendo uma época de muita inconstância. Tenho certeza, você provavelmente já começou algo, algum projeto e se perdeu no meio do caminho, perdeu o foco, olhou para o lado e achou que era por lá que era o seu melhor percurso. Não é sobre isso. Continue sempre buscando a paz em Deus, nos seus projetos e mantenha-se focado. Agora eu te pergunto, qual é a terra que Deus confiou a você?
Qual é a obra que Ele espera que você execute com excelência? Qual é a obra que Ele espera que você não desista? Este é o chamado que ecoa através das Escrituras, exemplificado na vida de Neemias, que, mesmo cativo, comprometeu-se com a obra e reconstruiu os muros da cidade. Que possamos seguir esse exemplo, reconhecendo que cada um de nós tem um papel vital na obra divina. Lembre-se, nosso trabalho não é apenas um meio de sustento, é uma expressão da nossa devoção a Deus, uma oportunidade diária de honrá-lo em todas as nossas atividades. Estarei contigo no próximo vídeo. Que o amor e a paz de Cristo estejam com vocês. Tamo junto. Aquele abraço.